Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula sobre o assunto. Estudo sistemático das grandezas químicas e do cálculo estequiométrico. Eu sou o professor José Pinheiro da Costa Júnior. E essa é a nossa primeira videoaula. Vamos lá então. Antes de nós começarmos a trabalhar a estequiometria, as grandezas químicas de uma forma mais sistemática, é interessante nós olharmos aqui como uma pequena introdução à química e à química das quantidades de uma receita de pão português. Só que eu não vou explicar. Você vá a este site, a este endereço no site do YouTube e assista a este vídeo. E responda as seguintes perguntas, tá? Fazendo resumo sobre a farinha de trigo, o ato de amassar o pão, o sal, o ato de levedar, oxidantes naturais da farinha, qual a função, e a reação de Maillard. Essa introdução ela é muito importante para você entender que até para se fazer um pão e um pão de boa qualidade, existem quantidades pré-determinadas de reagentes e que cada reagente tem uma função durante essa coisa tão maravilhosa que é chamada de reação química. E essas medidas destas massas, dessas quantidades, são assunto de quê? Da estequiometria de reação. Depois que você acabar de ver o vídeo disponível no endereço que foi colocado para você, você vai perceber que realmente a química não está presente somente em um laboratório, mas ela também está presente na sua cozinha. Logo, quem disse que a química não está presente em sua cozinha? Esse aqui é uma figura inerente ao vídeo que você vai ver, um vídeo português, muito bom por sinal. Alguns objetivos desta primeira videoaula, e isso tem que ser deixado bem claro para você, o aluno, o aprendiz. O primeiro é reconhecer a importância dos diferentes tipos de átomos pertencentes a um mesmo elemento químico no cálculo da massa atômica. O que eu quero dizer aí que eu vou falar mais adiante? É que a maioria dos átomos eles são uma combinação, só na verdade reiterando a minha fala, e melhorando, a maioria dos elementos químicos são uma combinação de vários átomos deste elemento químico. Ou seja, a massa atômica, que é o que nós vamos ver adiante, juntamente com a unidade de massa atômica, elas são particulares desses átomos constituintes de um elemento químico e também são influenciadas pelas suas origens. Nós vamos ler também um trecho de um artigo que eu adaptei para esse estudo. Um segundo objetivo é diferenciar a massa atômica e número de massa. Coisa, por sinal, que gera uma confusão muito grande até na fala, não é? E que, na verdade, são coisas bem distintas. Então, vamos lá. Um breve histórico do desenvolvimento do conceito de massas atômicas. Eu não posso deixar de falar sobre isso, porque é uma confusão muito grande e isso gera, na verdade, um déficit de aprendizagem no aluno e de entendimento sobre massa atômica, unidade de massa, né? E ainda tem mais, a massa de um mol de um determinado elemento químico que a gente vai ver mais adiante. Então vamos lá. No ano de 2009, a Comissão sobre Pesos Atômicos da União Internacional de Química Pura e Aplicada, IUPAC. IUPAC é uma sigla inglesa que quer dizer International Union of Pure and Applied Chemistry, passou a
expressar a massa atômica relativa, por que relativa? Porque é uma combinação de vários átomos para se chegar à massa de um elemento químico, a massa atômica relativa, indicando a natureza não constante destas, sendo que haveria um valor convencional que poderia ser usado na indústria. E esse convencional nós encontramos aonde? Na tabela periódica. Esses valores que tem lá são valores médios. Para cálculos básicos e no ensino. Aqui tem a referência do Rocha, Filho, Chagas, 2011. A partir desta decisão, subentende-se que a determinação de pesos atômicos, para um instantinho, essa questão de pesos atômicos, que é uma terminologia muito antiga, ainda alguns livros até trazem, na verdade é uma frase errônea. Por que errônea? Porque peso é força, mas se usa muito isso ainda em alguns livros de química, que já estão, na verdade, abolindo esse termo, tá? Não é, na verdade, peso atômico, mas massa atômica. Mas como muitos ainda usam no artigo, ainda se situa o termo peso atômico, então eu deixei ficar. Então vamos lá? A partir desta decisão, subentende-se que a determinação de pesos atômicos ou massas atômicas dos elementos não foi algo tão trivial na ciência e foi fruto de polêmicas. No século XIX, a interpretação de fatos ou ausência de evidências para a existência do átomo, eles nem sabiam na verdade o que era átomo, ou mesmo a metodologia científica e a epistemologia na verdade, é o estudo da ciência, o estudo científico, não é? A filosofia da ciência, envolveu crises na comunidade científica, o que 2009. Isto também implicaria na determinação do peso atômico, reiterando, peso atômico, massa atômica. Nesta época, como não era possível determinar as massas absolutas dos átomos, utilizava-se a massa relativa, peso atômico, e para tanto era necessário um elemento de referência. Aí é que começa tudo. Para você fazer a medida da massa de uma determinada amostra, geralmente nós usamos como unidade padrão o quilograma, não é? O quilograma. O que acontece é que não existia um padrão. Até que em 1803, para a determinação dos pesos atômicos conforme as leis ponderais das combinações químicas, e 1803 é um ano muito importante para este cientista aqui, o John Dalton. O Dalton utilizou um elemento de referência padrão. Quem era? O hidrogênio. Era o elemento que era mais conhecido da época, dos gases, ao qual atribuiu peso unitário. Então ele resolveu colocar a ideia de que o hidrogênio valia 1. Muito bem. E realizou vários experimentos de reação química para a formação de compostos com este elemento, e que se queria determinar o peso atômico de outros. Veja bem, estou utilizando de novo, reitero a frase, pesos atômicos, porque eles usavam muito isso. Mas hoje o termo correto é massas atômicas. Tá? Considerando válida a lei das proporções definidas de Proust, o que é essa lei das proporções definidas de Proust? É uma regra de 3 simples. A análise do composto levaria à relação ponderal entre seus componentes e assim a determinação do valor do peso atômico desejado, a partir de cálculos simples envolvendo a fórmula do composto formado. Referência Tolentino, Rocha Filho, 1994. Parece difícil isso, mas num dos assuntos que nós vamos abordar mais adiante sobre soluções, eu ainda vou trabalhar o conceito de equivalente grama. A partir de um único elemento, nós podemos achar massas de outros elementos. É um conceito que a gente vai trabalhar adiante. Tá? E essa frase aqui ela vai ter um significado lá adiante, quando nós formos trabalhar.
As teorias de Dalton tiveram problemas de aceitação e também de conceitos. Como não diferenciar, por exemplo, molécula de átomo? Vocês, na verdade, nem sabiam muito bem o que era um ou o que era outro. Entra uma pessoa aqui muito importante, Avogadro, partindo de resultados experimentais obtidos por Gay e Lussac, estimou a proporção de átomos nos compostos. Aliás, ele criou uma coisa muito interessante. Um volume X. Aliás, volumes X iguais, né? Volumes iguais de gases, de substâncias diferentes, segundo essa lei, deveria ter o mesmo número de partículas. É mais ou menos por aí a ideia dele. Então, ele estimou a proporção de átomos nos compostos, sugerindo que substâncias simples fossem formadas por moléculas poliatômicas. Tá? Em 1814, Berzelius, um grande contribuinte da química orgânica, propôs que o oxigênio fosse considerado padrão devido aos inúmeros compostos que poderiam ser formados com este, o que não ocorreria com o hidrogênio. Aliás, o oxigênio, pessoal, é até responsável inclusive pela nossa velhice. Um deles é o que oxida a gente. E ele reage com quase tudo. Quem introduziu a ideia agora de um átomo padrão foi o Berzelius. Agora é oxigênio, que inclusive os físicos levaram por muito tempo como átomo padrão. Além disso, era relativamente difícil obter o hidrogênio em alto teor de pureza, por isso que eles passaram a usar o oxigênio. Quem introduziu isso? Berzelius, um químico sueco. Entretanto, o hidrogênio continuou a ser a referência. Devido à imprecisão de métodos experimentais e aos diferentes referenciais adotados, os valores de pesos atômicos nem sempre concordavam. Olha só. Somente no Congresso de Karlsruhe, em 1860, em que se reuniram químicos de vários países e a hipótese de Avogadro foi aceita em 1860, é que se obtiveram consensos sobre as divergências atomistas e equivalentistas. Inclusive, volto a dizer, isto aqui eu vou dialogar com os alunos lá em soluções. E sobre os conceitos de átomo e molécula, o que 2009, Tolentino, Rocha Filho, 1994. A partir daí, vários pesos atômicos foram determinados, e com a teoria da valência e a postulação de que os átomos possuíam capacidade de combinação definida e limitada, foi possível a elaboração da primeira tabela periódica dos elementos. Isótopos, isso aqui muito importante, na verdade foram descobertos, tá? Foram descobertos a partir da utilização de uma máquina chamada espectrômetro de massas. Uma das pessoas que muito contribuiu nisso foi o Moseley, tá? E muitos outros. Isótopos foram descobertos apenas muito tempo depois do surgimento da teoria atômica, e o conceito de massa atômica relativa de um átomo, o peso atômico, foi estimado e firmado com o uso da espectrometria de massa por meio, olha só, de fração de mols de seus isótopos. Rocha Filho, Chagas, 2011. Com a descoberta dos isótopos do oxigênio, físicos trabalhavam com o oxigênio de